Oiê, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecer a Deus por essa oportunidade, amém? Vamos deixar aqui nessa tarde uma palavra do Senhor que fala sobre Jesus acalma a tempestade, amém? Vamos deixar uma pequena oração como entrada da palavra. Poderoso Deus, glorioso Deus, amadíssimo Deus, Deus da eternidade, Deus poderoso, Deus glorioso, fala conosco, seja conosco, meu Pai. Use-me, meu Pai, para os teus ouvintes, para aquele que está do outro lado dessa tela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a casa que eu for entrar, que seja abençoada em seu nome, que o Senhor venha prosperar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, conosco. Fala, Jesus. Aqui nós estamos para te ouvir e te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Jesus acalma a tempestade. O discípulo estava no barco e estava navegando, tá? Fica ali em Mateus, tá bom? 8, 23, 27, tá? E ele estava no mar, estava ali, né? E Jesus estava no barco deles também. Jesus estava na proa do barco, só que descansando. E o discípulo estava, né, se dirigindo no meio do alto mar. Mas, de repente, uma tempestade se levantou. E nessa tempestade, o mar ficou revolto, os ventos começou a soprar, tudo começou a ficar diferente. Logo começou a se escurecer e os discípulos ficou se apavorado. Você sabendo que tem alguém do seu lado, que você já sabe que ele tem poder para te ajudar, já tem uma força física para estar junto com você, e ainda mais uma força espiritual. Mas os discípulos, eles se apavoraram. Por quê? Nós ainda estamos sujeitos, né, às tentações e aos pecados dessa terra. Então, a nossa carne ainda é fraca. Aí você pergunta, mas como que eles podem ter medo se Jesus estava no barco? Foi o que eu falei. Às vezes a gente fica preocupado com algo que vai acontecer na nossa vida e esquece que do nosso lado tem alguém mais importante, tanto quanto você conhece ele no físico quanto no espiritual. E o discípulo, eles ficaram assim também. Por quê? Porque eles ainda estavam em carne, ainda estavam em corpo físico, ainda está nesse mundo pecaminoso. Nós ainda estamos vivendo sobre essa terra. Então, assim, tem como a gente ficar com essa preocupação, esse medo, porque nós ainda estamos no corpo físico. E os discípulos esqueceram que o Senhor Jesus estava na proa do barco. Então eles se apavoraram de tal forma que chegaram perante a Deus e falou: mestre, acorda, porque nós vamos naufragar. E o mestre, vendo que ele estava tão apavorado, tão desesperado, o Senhor não se atentou em julgá-lo, em acusá-lo. Mas o Senhor olhou para eles e viu o quanto eles ainda precisam de Jesus. Então Jesus hoje está olhando para mim e para você, no meio das nossas lutas e provações, ele está vendo o quanto nós precisamos dele. O quanto nós precisamos dele. Ah, mas irmã, como que eu não preciso de Jesus porque, né, no meio das minhas provações, eu vou lá, né, vou lá nas minhas rezas, eu vou lá, né, dobro meu joelho lá perante,
né? As minhas imagens, vou lá, procuro outras minhas crenças. Então eu sei o que eu tô crendo num Deus que está ali. E eu não tô crendo num Deus invisível. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite que esse Deus invisível, nesta noite não, nessa tarde, Ele está dizendo para você que esse Deus invisível é a qual você tem que crer. Porque foi Ele que acalmou a tempestade no momento mais difícil daqueles irmãos, daqueles discípulos. E o discípulo ainda estava vendo Ele. Claro que a gente não está vendo, mas Ele é o nosso protetor. Ele está sempre nos guardando, nos protegendo. Uma imagem que não fala, ela não vai falar nada. Uma imagem que não mexe com os olhos, que não abre os olhos, não vai falar nada. Uma imagem que não vai falar nada, não vai sair para poder falar assim, aquieta-te, acalma-te. Não. Ela vai permanecer ali. Faz um teste para você ver. Ela vai permanecer ali, quietinha. Mas quando você dobra o joelho, fala com Jesus, fala com o dono da tempestade, com o mestre que acalma a tempestade, ele vai te responder sua oração. E você vai dizer, mas como que ele me ouviu? Como que ele pode? Porque ele nem estava perto de mim, ele não está perto de você. Você que pensa que não está perto de você. Ele é onipresente, onipotente, ele é onisciente e ele é, né, um Deus que sabe de todas as coisas. Então, ele está em todos os lugares da nossa vida. Então, ele está dizendo para você que ele pode ouvir suas orações como ele ouviu as orações do discípulo. Você pode clamar por ele na tempestade como aquele discípulo clamou. E era discípulo. Conhecia ele porque andava com ele. Por isso eu falo para você. Então, o Senhor já está com você há muito tempo, você não sabe. Somente você abriu o coração para Jesus. A tempestade que eu estou passando, irmã, não. A tempestade que você está passando, o Senhor pode resolver. Não há outra pessoa que pode resolver sua tempestade. Não há outra pessoa que pode resolver sua luta. Ah, mas tem que ter dinheiro. Claro, tem que ter dinheiro. Mas o dono da sua vida, da sua fé, é que vai preparar para você o que você precisa. Um bocado de cada dia. Amém? Então o Senhor, Jesus, ele acalma a tempestade. Então ele acalmou a tempestade daquele discípulo. E ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Não busque outros deuses, não vai buscar coisas que não vai trazer para você uma diferença na sua vida, mas vai fazer com que você se afasta de Deus verdadeiro e que você não encontre a salvação, não encontre paz, não encontre paz interior, não encontre aconchego, não encontre ajuda. Todos que parecem para te ajudar, parece que tem mais para poder te jogar para baixo do que para levantar você. Então o Senhor está falando com você nesta tarde. Toma sua posição de discípulo, clama ao Senhor, mestre, Jesus, acalma a tempestade na minha vida. Acalma essa tempestade na minha vida, Jesus. E ele vai dizer, como disse aquele discípulo, mar, acalma. Vento, aquieta-te. Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele falando assim, ó, Jesus estava na proa do barco com os seus discípulos e acabou adormecendo. De repente começou uma forte tempestade e os discípulos ficaram com medo e foram acordar Jesus. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Jesus levantou-se e a tempestade parou. E os discípulos ficaram maravilhados e disseram, até o mar e os ventos lhe obedecem. Aquieta-te, acalma-te. Até o vento, até a natureza obedece ao Senhor. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. E Ele criou você. Você é a imagem semelhante do Senhor. E o que Ele não pode fazer por você? Mas, irmã, há tanto tempo, sim, cara. Você está tanto tempo nessa tempestade, né? Está tanto tempo nessa luta, não tá? Quem sabe hoje é o dia. Clama por Ele. Se você está vendo esse áudio, esse vídeo comigo, aceite Jesus como seu suficiente Salvador. Entrega teu coração a Ele. Entrega tua vida, tua alma a Ele.
Confia nele e o mais ele fará. Ah, mas como que eu posso confiar com a minha vida? Sim, a sua vida pode estar torta, sua vida pode estar de perna para cima. Olha, não tem ninguém perfeito como ele que coloca tudo no lugar. Pega uma faxina para fazer. Deixa sua patroa colocar tudo para cima. Cadeira em cima de mesa, arrasta a cama, arrasta a cômoda, tira tapete, arrasta sofá. Nossa, meu pai do céu. E você tem que ajeitar aquilo tudo até tanta hora, até umas horas determinadas para você ir embora. Você não consegue colocar tudo no lugar? Do seu jeitinho, mas você não consegue. Assim o Senhor vai fazer. Ele vai pôr tudo no lugar para você, com decência e ordem, mas do jeito dele. Somente se eu confiar nele. Quer confiar nesse Deus? Você aceita? Então confia nesse Deus. Que ele tem o poder para acalmar a tempestade de sua vida. Ele tem o poder para salvar, libertar os seus. Ele tem poder para tirar os seus da onde você não deseja que eles estejam. Ele tem poder para tirar você dessa tempestade que veio assolar a sua vida. Abre portas para o seu esposo, abre porta para a sua família, para os seus filhos, abre portas para o parentesco, pessoas que estão longe, que você não consegue, você ora, ou você reza e nada acontece. Passa a orar, passa a buscar, passa a falar com Jesus, independentemente qual igreja que você vai, é importante que seja evangélica cristã. Importante que seja evangélica, aonde mostra que Jesus salva, cura, liberta e leva para os céus. Não estou pregando placa de igreja, mas eu estou pregando um Jesus, que ele tudo sabe, tudo pode e tudo vê. E tudo pode fazer por você. Esse Jesus que eu estou pregando, Jesus, Filho de Deus. Esse Jesus, ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Ele não está te prometendo riqueza. Não estou dizendo que você vai ficar rico, milionário. Não, eu estou pregando para você aquele Jesus que diz que na sua vida, na sua casa, ele pode calmar a tempestade. E depois você regaça a manga e você corre e você vai atrás dele e você luta e você persevera que você vai conseguir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se ele acalmou a tempestade daquele discípulo que estava com medo, quanto mais na sua vida. Quanto mais na tua vida que está desesperada, não sabe o que fazer, dívida, é conta, é filho, é mercado, é tudo. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço a vocês que deixem seu like. Se não gostou, pode colocar o dedinho para baixo, é todo seu direito. Se inscreve. Amém? Estamos aqui para fazer a obra do Senhor conforme Deus manda, semeando um pouquinho de cada dia. E a semente vai germinando. Entregue o seu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Até o próximo vídeo. Glória a Deus. Aleluia.